Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula de hoje eu vou estar dando continuidade nas nossas atividades sobre o mini curso de redes. Eu fiz algumas alterações e pequenas alterações não vão dificultar o nosso entendimento. Eu apenas criei mais uma máquina que foi a cliente, pois esta máquina Windows 7 ela está com o Windows Home Premium e nele não dá para você alterar o domínio. Então eu criei uma com o Ultimate mesmo. Então já deixei ela rodando, que daqui a pouco nós iremos testar. Você pode ver aqui ela funcionando normalmente. E temos aqui também a nossa máquina Terra, que está pegando e compartilhando a internet por meio do que eu já fiz na aula passada, aquele compartilhamento NAT. E temos a máquina Jupyter, que é a que iremos configurar hoje, instalando domínio, DNS e DHCP. A única alteração que eu fiz nessa máquina também, Jupyter, foi alterar o nome dela para Jupyter, pois nós não fizemos essa alteração na aula passada, nós não alteramos o nome dela. Então você vem aqui em propriedades, no computador mesmo, alterar configurações, alterar, e aqui você coloca o nome da máquina. E aí ele vai pedir para reiniciar. Para ela ficar um pouco mais rápida, eu já reiniciei, já coloquei o nome e já reiniciei. Nós iremos voltar, iremos aqui em Server Manage para a instalação dos outros serviços, que são novamente o domínio, o DNS e o DHCP. Vou aqui e adicionar Next, Next, escolher aqui o servidor e aqui nós iremos selecionar o domínio, Active Directory, o DHCP, o DNS, problemas encontrados. Tá, não foi encontrado o IP estático no computador. Vou cancelar aqui. Deixa eu ir aqui, configurações Ethernet. Não, está configurado. Então você vem aqui, não tem um IP estático configurado nesse computador. Então só faço continuar porque eu já vi que está assim configurado. Next, Next e Next. Aqui eu só vou fazer a instalação, certo? E aqui ele começa a fazer a instalação. Demora um pouco, então eu vou pausar a videoaula e quando retornar, quando finalizar eu retorno. Só para deixar uma explicação bem rápida para vocês do que é o AD. O AD, o Active Directory, ele gerencia tudo que tem na rede via um Windows Server. Então ele cria um banco de dados e aí você pode gerenciar usuários, pode gerenciar máquinas via ele. Se você adicionar esses equipamentos dentro do domínio, você pode ver isso no link que eu vou deixar na descrição da videoaula, para vocês entenderem melhor e estudar um pouco o que é esse AD, o que você pode fazer com ele, o que você não pode fazer. Muita gente às vezes acaba fazendo alguma coisa de errado e aí se tiver que apagar o AD, tem que apagar todos os dados e dá maior problema. E até mesmo para recuperar é meio trabalhoso. Então eu indico vocês a lerem primeiro antes de testarem qualquer coisa numa empresa, por exemplo. Quando eu finalizo a instalação do Active Directory, você tem que terminar as configurações nele e também no DHCP. Primeiramente nós iremos alterar aqui, criar uma nova floresta com um domínio para esse AD. Então você nem precisa fechar, você já vem aqui, Promote de Server. E aqui você vai adicionar uma nova floresta e criar o nome do seu domínio. No meu caso
na nossa topologia, se eu não me engano, está network.org. E aqui você tem que criar uma senha para caso aconteça alguma coisa, algum erro no seu Active Directory, você possa restaurar algumas coisas. Sendo que você tem que gravar essa senha e você não pode perdê-la. Aqui você só vai apertando Next mesmo. NetBIOS Name, essas alterações você pode deixar padrão, a não ser que você esteja fazendo alguma configuração bem robusta mesmo. Como é apenas teste, você vai só deixando padrão. Você pode dar um review, né, no que você selecionou. Se estiver tudo certinho, você só vai Next. E aí ele vai ver os pré-requisitos se estão todos ok para poder fazer a instalação da floresta. Só esperar um pouquinho, que também demora. E assim que estiver tudo certo, você só clica em Install. Só que quando clicar em Install e a instalação for sendo efetuada, quando finalizar, ela automaticamente já desliga e reinicia o computador. Então eu vou voltar quando o computador já estiver reiniciado. Após reiniciar a máquina, nós iremos aqui para alterar o nosso DNS. Abrir o compartilhamento, Ethernet, propriedades, IPv4, e aqui você pode ver na verdade que ele automaticamente se configurou. Então ele está falando que esse cara aqui é quem está resolvendo o nome para a internet, então nem precisaremos configurar. Bom, depois de instalado o nosso serviço de AD e o nosso DNS já configurado também, nós só iremos ter que configurar agora o DHCP. Vamos aqui em Manager. Não, aqui em Notificações. Ele vai falar que está faltando uma configuração DHCP para o Jupyter. Então vamos aqui completar essa configuração. Next. E vamos usar essas credenciais mesmo, certo? Agora nós iremos criar o nosso escopo DHCP. Vamos aqui em Ferramentas e DHCP. Aqui nós iremos criar o nosso escopo de DHCP. Vamos aqui IPv4 e criar novo escopo. Vamos colocar um nome qualquer para o novo escopo. Aula. Vamos iniciar o escopo do endereço 172.16.01 até o 16.050 e colocar a máscara padrão 24. Aqui nós iremos excluir um certo range de endereços, porque nesse range é onde estarão os nossos servidores. Não é viável nós não excluirmos nenhum endereço, pois as máquinas clientes elas podem pegar endereços do servidor e assim dar algum conflito, que não é viável, não é nem um pouco viável na verdade. Vamos excluir do 1 até o 10. É sempre bom deixar um número maior do que a quantidade de servidores que você tem, caso aconteça de você ter que adicionar mais algum servidor. Vamos colocar um limite aqui, a cada 2 horas, para eles verificarem
a cada um dia mesmo, para eles pegarem um novo endereço ou apenas verificar se o DHCP está bacana. Yes. E aqui vamos colocar o nosso Default Gateway, que no nosso caso é quem está compartilhando a internet, que é o nosso servidor terra, aqui, esse carinha aqui, que tem por endereço o 01. O nosso servidor DNS, quem é nossa, né, essa máquina mesmo, o 03. O InServer não é viável a gente configurar, como eu falei, só se fosse uma configuração bem grande, e mesmo assim raramente nós utilizamos isso. Aqui em escopo, vocês podem ver nosso escopo já de endereços do 1 até o 50, sendo que do 1 até o 10 foram excluídos de distribuição para essa distribuição. Aqui vocês podem ver as nossas opções, certo? DNS, o nome do DNS e o router. Bom, agora nós iremos na nossa máquina cliente para verificar se o DHCP já está funcionando. Pois automaticamente, quando está rodando um DHCP na rede, as máquinas que estão conectadas nessa rede, elas pegam esses endereços. Vocês podem ver aqui que está apenas com o nome rede. Então, vamos ver na conexão local. Ele está ativado o DHCP? Está, mas ele está fazendo um nateamento da minha máquina local para essa máquina virtual. Vamos aqui clicar com o botão direito, configurações de rede, e vocês podem ver que está conectado a NAT, e o certo é estar na rede interna, como fizemos na aula passada. Ok? Ele vai cair e vai levantar. Podem ver que rapidamente ele já pega o nosso domínio, network.org. Já está funcionando até a internet. Vamos aqui em conexão local e ver os detalhes. Pegou o endereço 11 172.16.0.11. O DHCP está ativado. Nosso domínio aqui é o network.org, que também é o DNS no caso. DNS, DHCP, servidor DHCP e o servidor que está fazendo roteamento de internet. Vamos fechar. Vamos testar a internet. Bom, ele está resolvendo o nome, mas a internet não está funcionando. Vamos verificar aqui. O que cometemos de erro? Vamos verificar se ele enxerga aquelas máquinas. 03 está enxergando, e a 01 também está enxergando. Vamos testar a conexão nessa máquina Jupyter. Está um pouco lento. Vamos ver no PowerShell. Vocês podem ver que nessa máquina também está ruim a internet. Então, se nessa máquina não está funcionando a internet, o problema é nessa máquina terra. Vamos deixar um ping-t rolando e verificar o que nós podemos fazer de alteração aqui. Vamos verificar aqui. Bom,
Acredito eu que é apenas um problema com a internet local mesmo, que ele está dando algumas falhas, mas também está respondendo. É um problema com a minha internet mesmo. Ó, ele vai respondendo, dá alguns timeouts, mas é por conta da minha conexão, está um pouco lenta. Vamos ver aqui Ó, você pode ver que o Google voltou aqui, está funcionando, então não teve nenhum erro de configuração, é apenas a internet que está lenta. E agora nós iremos configurar essa máquina para ela ingressar no nosso domínio. Assim nós podemos gerir ela de várias formas, por meio da GPO, podemos fazer um servidor de arquivos, e assim que a pessoa logar, ela tem a sua unidade padrão. Tudo isso é bem bacana de se fazer com o Active Directory. Vamos aqui em alterar configurações, alterar e ingressar esse cara no domínio network.org. Aqui ele vai pedir o nome do usuário e senha da nossa administração aqui desse servidor Jupyter. É administrador e a senha que eu escolhi. Vamos esperar. Nome de usuário desconhecido ou senha incorreta. Devo ter errado alguma coisa aqui. É administrator. Agora vai. Bem-vindo ao domínio network.org. Então ele vai pedir para reiniciar, ó. Fechar, reiniciar agora e reiniciar depois. Vou reiniciar para vocês verem como é que fica. Reiniciar agora. Como é que fica na hora do login. Ele já habilita uma nova opção. E para o último teste, nós podemos criar aqui um usuário. Criar um usuário no Active Directory para nós podermos fazer o login lá naquela máquina que está sendo reiniciada. Vamos aqui. Active Directory Users and Computers. Cada Active Directory tem uma OU. Nessa OU você tem os usuários, tem os computadores. E aqui nesses usuários eu posso criar um usuário comum. Novo usuário. E aqui eu posso colocar o meu nome mesmo. Ed Oliveira. O nome do usuário é Oliveira. E uma senha qualquer. Sendo que quando aqui eu posso ativar algumas opções. Essa conta está desativada, essa senha nunca vai expirar. Você não precisa alterar a senha. E aqui geralmente deixa marcado para que a pessoa mude a senha, crie uma senha comum para que ela crie a sua própria senha quando ela fizer o login. Ó. Finish. E o meu usuário já está aqui. Ó, pressione Ctrl Alt D para fazer o logo. E aqui eu posso trocar de usuário. Outro usuário. Como vocês podem ver, eu já estou aqui, ó, no meu domínio. Vamos colocar aqui o usuário é Oliveira. Ó, a senha do usuário deve ser alterada antes de fazer o login pela primeira vez. E aqui eu tenho que colocar outra senha. Altera a senha, já joga para o lá e eu consigo fazer o login na rede. Bom, pessoal, é isso. Essas configurações são básicas.
E espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Compartilhem entre os colegas de classe. Essa série de videoaulas eu prometo que vai ser bem bacana para vocês. E acredito que já está sendo. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, podem mandar. Estou com um problema no áudio, no microfone, que quebrou esse final de semana. Mas eu espero que essa semana eu vou comprar outro e as aulas tendem a melhorar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.